Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula nós vamos ver sobre os recursos da Eevee. Como você sabe, a Eevee é um renderizador em tempo real e esses recursos funcionam mais ou menos da mesma maneira que acontece em um jogo convencional. Em um jogo como GTA V, por exemplo, você consegue controlar resolução da sombra, resolução da textura, desativar ou ativar recursos de reflexo. A mesma coisa acontece aqui na Eevee. Você pode ativar ou desativar recursos para deixar o render mais bonito ou deixar a viewport mais leve aqui na visualização. Bom, vamos lá. A princípio aqui eu tenho três materiais, um de metal, ó, que está com metallic 0.500 roughness zerado. Aqui a mesma coisa, mas aqui com roughness no meio. E aqui o terceiro material eu vou simular vidro. Eu tenho aqui uma lâmpada do tipo área. A cor dela é branca, a energia eu deixei em 5, o padrão é 10. E também aumentei o tamanho dela aqui, ó, para 5 metros. Ó. Tá vendo que influencia ali no reflexo? Eu deixei em 5 para a gente ter uma melhor visualização. Agora vamos começar por algo que está bem evidente aqui, que é sobre o reflexo. Nós vamos aqui na parte de render, nessa aba, é onde você consegue ativar ou desativar os recursos do Eevee. Bom, eu tenho aqui a área, ó, Screen Space Reflections. Isso daqui é para ativar os reflexos da minha viewport. A viewport não, do render também, não só da visualização. Ativando aqui, ó, você vai perceber, ó, que os meus modelos já começam a refletir o ambiente, ó. Perceba aqui no chão, ó, se eu adicionar um material aqui embaixo, no caso, ó, de aumentar um pouco o metallic, ó, olha lá, veja só, diminui o roughness, ó. O Blender está refletindo os meus objetos que estão em cima. Só que aquele negócio, como se trata de um renderizador em tempo real, ele usa recursos para gerar a aparência de reflexo. O reflexo, por enquanto, ainda nesse estágio do Eevee, não é 100% perfeito. Só que já é mais do que suficiente para criar renders muito bonitos. Enfim, voltando lá na aba de render. Eu tenho aqui a opção Refraction. Ativando ela, você consegue ativar a possibilidade de criar vidros aqui dentro do Blender. Eu venho aqui no macaco, no material do vidro que eu vou utilizar de exemplo. Eu vou tirar o valor de Metallic. E aqui no valor de Transmission, eu vou deixar em 1. Fazendo isso, ó, o meu objeto fica transparente. Mas aqui embaixo, aqui na abinha configurações, eu tenho aqui a opção, ó, Screen Space Refraction. Normalmente ela está desativada. Ao ativar ela, ó, você vai perceber que você enxerga, ó, através do vidro. Então, se eu desativo, ó, eu não enxergo, eu vejo apenas o fundo. Enquanto aqui eu consigo ver também os objetos que estão no ambiente. Aqui eu tenho o valor de IOR, o valor de 1, ó, não distorce, ou seja, não parece vidro, parece simplesmente um plástico. Enquanto que se eu deixo o valor 1.450, ó, o vidro distorce. Nós podemos também, ó, aumentar o roughness. Eu vou adicionar aqui um plane, jogar para cá, rotaciono 90 graus, aperto R, Y, digito 90, jogo para cima aqui, ó, e vou dar um volume aqui, mais aqui, ó. Aperto Shift N para recalcular os normals, caso esteja virado para dentro. E vou abrir aqui, ó, o material do tipo vidro, ó, tá vendo? Ó? Se eu aumento o valor de roughness, você vai perceber, ó, que vai ficando meio esfumaçado. Parece aquele vidro de box de banheiro. Se você perceber, aqueles box têm leve rugosidades, tem um relevinho. Isso que faz com que ele fique esfumaçado. Então você pode fazer esse efeito também aqui no material. Fora que eu posso também mudar a cor, ó, do vidro. Bom, vou selecionar o chão, vou deixar aqui o roughness em 0.65, só para a gente ter uma noção melhor do reflexo. O que acontece? Ó? Aqui nós temos mais recursos para configurar no Screen Space Reflection. Aqui no Trace Precision, precisão do traço, se você deixa o valor comum, você vai perceber, ó, que vai ficar pouco definido o valor de roughness, que eu não sei porque eu diminuí, sendo que eu iria utilizar agora. Enfim,
Ó, se eu deixo em 1, olha a aparência do roughness, ele fica mais esfumaçado, enquanto se eu deixo próximo de 0, fica mais preciso. Aqui é o valor máximo de roughness, significa, no caso, como o meu chão está com 0, vou deixar com 0.300. Se eu deixo aqui, o max roughness em 0.200, tudo que fica acima desse número começa a sumir. Vou dar Ctrl Z para retornar o valor aqui da precisão do traço. Aqui eu tenho o valor de thickness. Quando você sobe o modelo, percebe que fica invisível aqui embaixo. Para você preencher esse reflexo, você pode aumentar aqui o valor de thickness. Lá, meio que cria uma ponte, dando uma ilusão que o reflexo continua até o objeto. Vou deixar o valor de thickness no padrão, apertando Ctrl Z. Aqui eu tenho o Edge Fading. O que ele faz? Dá tipo um fade no reflexo, você consegue perceber aqui, lá, conforme vai se aproximando da área de visão, da área limitada da visão, dá um fading. Isso mesma coisa acontece quando você está na visão de câmera. Legal. Todos os efeitos aqui de superfície, o efeito visual que você tem na Eevee, você pode controlar a qualidade deles através aqui do valor de sample. No caso, eu tenho o meu reflexo, tem alguns defeitinhos. Se eu deixo, por exemplo, o Viewport Samples em 16, fica com aparência legal. Agora, se eu deixo em 1, você vai perceber que fica todo serrilhado o reflexo do gloss. Se eu deixar em 0, olha lá, na verdade não acontece em 0. Verdade, quando você deixa em 0, fica infinito. Ou seja, quando você para a câmera, o efeito vai ser refinado enquanto a câmera estiver parada. Aqui os samples da renderização. Quando você for renderizar, ele vai refinar o efeito até 64. Mas eu vou deixar aqui o padrão 16 para a viewport por enquanto. Nós temos aqui também o efeito de Ambient Occlusion, o recurso de oclusão de ambiente. O que é o Ambient Occlusion? De maneira bem resumida, no mundo real ou no ambiente 3D, a luz rebate, fica rebatendo. E quanto mais escondido é um ponto da iluminação, por exemplo, vãos, aqui embaixo do macaco, a luz começa a rebater e vai perdendo força. Meio que gera um degradê aqui, da sombra mais intenso do que a sombra projetada. Eu tenho a sombra projetada aqui e aqui no vão eu tenho o meu Ambient Occlusion. Então, se eu desativo ele, não é possível visualizar esse vão. Agora, quando eu ativo, eu consigo ver o encontro do meu macaco com o chão. Aqui eu tenho a distância até onde o meu Ambient Occlusion alcança. Aqui eu tenho o factor, que é o quão o meu Ambient Occlusion vai atuar. 0 não atua, 1 atua. E aqui eu tenho a precisão do traço do Ambient Occlusion. Então é bem interessante você utilizar essa opção aqui para atingir mais realismo. Olha lá, por aqui você consegue perceber como fica mais bonito o trabalho. Mas aqui embaixo nós podemos ativar o Volumetric, que é para fazer fumaça, poeira, tudo relacionado a volume. Eu não vou mostrar por enquanto. Aqui é Motion Blur, que é o desfoque de movimento. Depth of Field, que é o desfoque de acordo com a distância com a câmera. E aqui eu tenho o Subsurface Scattering, eu nem sei se é assim que pronuncia, que é o efeito de translucidez que você tem nos objetos. Como assim? Vou apertar Shift D para duplicar o macaco. Eu vou adicionar um novo material nele. Vou chamar aqui de SSS, é a abreviação para aquele efeito. Eu vou aumentar aqui o Subsurface para 1. Não aconteceu nada, né? Porque nós não ativamos o efeito aqui, o recurso. Olha lá, O que acontece? Eu vou adicionar uma lâmpada aqui atrás, point, e vou colocar aqui atrás, do macaco. Tá vendo? O efeito de translucidez faz isso. Então, quanto maior o valor, no caso, se deixar o valor tá 1, é o máximo. Só que você pode aumentar a intensidade do vermelho, por exemplo, através da escala RGB. Vermelho, verde e azul.
Se eu deixo, por exemplo, em 5 aqui, ó, o vermelho vai ficar muito mais intenso. Então, nós podemos utilizar o SSS, que é a abreviação, para Subsurface Scattering, que eu não sei se pronuncia assim, para criar velas, criar pele, criar chocolate, caramelo, ou seja, tem uma série de aplicações aqui para esse recurso aqui no Blender, ó. Posso até mudar a cor aqui da minha cor base, ó, mas não acontece nada. Então, tem que vir aqui, ó, e mudar a cor do meu objeto. Então, é bem legal, né? Dá para criar até outros tipos de plástico. Eu vou deletar aqui. Deletar minha luz, tá difícil selecionar, hein? Eu tenho aqui o Bloom. O Bloom é um efeito bem legal. Na verdade, você encontra isso em jogos de corrida, como Forza, Need for Speed. Se você perceber, GTA V também, quando o sol bate no carro, você vai perceber que vai vir um clarão. É o efeito de Bloom, que você encontra nas placas de vídeo, em recursos de renderização em tempo real. Deixa eu voltar aqui para o modo Rendered. Ó. Você pode controlar aqui, ó, o threshold, que é nada mais do que a tolerância. Se eu deixo em 0, ó, a tolerância fica tão baixa que tudo que tiver um pouquinho de branco, ele já joga o Bloom. Agora, se eu deixo o valor em 1, ó, a tolerância fica muito, menos tolerante. Então, se eu deixo em 2, ó, olha lá, ó, ele captura cada vez menos o branco. Então, é legal para você deixar em locais pontuais. Se eu quiser que fique com o Bloom apenas em pontos brancos puros, eu deixo um valor como 3, olha lá, ó, que vai ficar o Bloom apenas aqui. Eu tenho aqui o valor de Kini. Pelo que eu entendi desse recurso aqui, ele controla a tolerância em cima da tolerância aqui em cima. Ó. Por exemplo, ó, tem uma tolerância de 3.000. Está pegando o Bloom aqui, mas levemente aqui. Se eu diminuir o valor para 0 aqui, ó, ele pega, ó, na verdade, se eu aumentar para 1.000, ó, ele começa a pegar aqui também. Então, é meio que um intermediário aqui para a tolerância. Aqui eu tenho o tamanho do Bloom, ó. Olha lá, ó. Aqui eu tenho a cor do meu Bloom. Legal, né? E aqui eu tenho a intensidade dele, ó. Aqui no Clamp eu consigo controlar também a intensidade, ó, do meu Bloom. Ó. Se eu deixar zerado, ó, não aparece nada. Isso daqui é em cima do valor de tolerância. Se eu deixo 2 aqui, ó, deixo 1, vou colocar 1, ó. O que acontece, ó? Ele dá o Bloom ou não, ó, de acordo com esse valor. Enquanto a intensidade, ó, ele aumenta a intensidade, deixando mais brilhante, como se estivesse aumentando a energia. O Clamp faz isso de maneira geral, ó, até para desligar o Bloom através desse valor. Aqui eu tenho a resolução das sombras, que eu já falei na aula de iluminação. Nós temos aqui também o gerenciador de cor, que nós vamos ver em uma aula separada. O Indirect Light, que é luz indireta. Fica muito mais realista o projeto quando você utiliza isso daqui, mas nós iremos ver mais adiante aqui no curso, tá joia? Então é isso. Então nós temos aqui diversos recursos aqui dentro do Eevee que você pode ativá-los ou desativá-los. Eu tenho uma máquina razoável com uma boa placa de vídeo, que é a GTX 960 de 4 GB, então eu consigo ativar muitos recursos sem apresentar qualquer tipo de lentidão. Então é bom você ir dosando aqui o que você quer ou não no seu projeto. Então é isso, pessoal. Se alguma coisa não estiver legal no seu render, não tem um reflexo e tudo mais, muito provavelmente o recurso não está ativado aqui na aba. Lembre-se, o Eevee tem um acionamento das opções muito similar à configuração de gráfico de um jogo. Você precisa ativar o que você deseja utilizar no seu projeto. Caso contrário, não irá aparecer. Bom, pessoal, até a próxima aula.